Aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 117. O que posso controlar? Oi, gente, tudo bem? Hoje trago uma reflexão aqui para vocês sobre o que podemos ou não controlar na nossa vida. É inverno aqui no Canadá, nós estamos no início do mês de fevereiro, mês que eu completo então 14 anos de imigração. Pois é, o inverno aqui começa a ficar frio lá por setembro. Eu lembro que no aniversário do meu filho, já que começo de setembro, a gente já tava com um vento gelado, já tava sentindo que o verão já tinha ido embora. Então você começa a sentir um ventinho, tem alguns dias ainda que aparece algum calor, mas daí vem outubro, final de outubro já é Halloween, já tá bem frio. E daí novembro, dezembro, só vai esfriando, então a gente tá aí outubro, novembro, dezembro, janeiro, já foram aí 4 meses que se passaram de frio e eu posso dizer que janeiro é o mês mais cinza, mais com neve, você não tem tanto sol assim e você vai sentindo aquele desânimo, você não vê a hora de ver um sol, ou quando sai um sol, você tenta ficar estendido no sol quando você puder, por conta do frio. Eu imigrei na província de Quebec, onde era bem mais frio que onde eu tô hoje. Na verdade, tem bem mais neve, volume de neve do que aqui. Mas, nunca foi um problema para mim a neve, eu nunca reclamei, eu sempre falava, desde que tenha sol tá tudo bem. Só que passar muito tempo sem sol, esse mês de janeiro aqui tá bem sem sol, e eu começava, nossa, mas não tem sol, ai, que desânimo, não tem sol, porque eu preciso de sol, como se a única coisa que pudesse arrumar a minha vida fosse o sol. E o que eu posso fazer em relação a isso? Em relação ao sol? Tem como eu controlar o clima lá fora? Não tem. E como eu falei para vocês, vai fazer 14 anos que eu tô no Canadá. É novidade que o mês de janeiro não tem muito sol, que a gente tá no frio, que a gente tem neve lá fora? Não é novidade. São 14 anos que eu estou aqui já. Então, assim, eu sei que todo ano tem inverno, eu sei que todo ano faz frio. O que acontece é que quando chega o verão, quando chega a primavera, verão, a gente até esquece que passou por esses dias tão gelados. Porque no verão a gente chega a 40 graus aqui de calor. Só que quando chega o inverno, volta a reclamar. Quando tá calor, volta a reclamar que tá muito calor. Aqui no Canadá ou é 8 ou é 80. Ou você morre de frio ou você morre de calor. E eu não sei se é maturidade ou se é mais consciência que eu tô trazendo pra minha vida, mas eu comecei a prestar mais atenção nas coisas que eu reclamo, nas coisas que eu presto muita atenção. O que você mais foca na sua vida é o que você mais traz pra você. Então, quanto mais a gente reclama, mais a gente acha coisas ruins para apontar na nossa vida, mais essas coisas aparecem. É incrível, certo? E quem sabe a palavra reclamar é um ato de aclamar, de clamar 2 vezes. Então a gente reclama, a gente faz aquilo ainda mais forte. Então eu sempre fui daquelas que sempre fala, não tá bem, não tá feliz? Mude! Você não é uma árvore para ficar parado num lugar? E aí eu penso, tá, se eu tô 14 anos reclamando, por que eu não mudei ainda? Talvez pelo fato de, como eu contei pra vocês, que quando chega o verão a gente até esquece que tem inverno aqui, de tanto calor que faz.
porque eu gosto de onde eu tô morando, mas eu não mudo. Não mudei, mas todo inverno tô ali reclamando. Então eu resolvi dar um basta. Resolvi dar um basta e resolvi, então, procurar dentro das coisas que me incomodam, dentro das coisas que me atrapalham, o que eu posso controlar? O que eu posso fazer para mudar alguma coisa? Por exemplo, ter mais sol no mês de janeiro não é uma coisa que eu posso fazer. Não posso. Mas eu posso comprar uma lâmpada que é como se fosse um abajur com uma luz que emita a claridade do sol e vai me deixar mais animada. Eu posso sair dançar, posso fazer exercício físico, que vai me ajudar a ficar mais animada também. Mas trazer o sol eu não posso. Então, eu decidi falar para mim mesma, chega de reclamar, que não tem sol. Eu vou agradecer 500 mil vezes assim que ele aparecer, mas eu vou parar de reclamar que ele não apareceu. Porque talvez esse seja a lição que eu tenho para aprender. Que tem coisas na vida que a gente não consegue controlar. Que a gente precisa perceber que a vida acontece para nós e não conosco. A vida veio, ela acontece, cada coisa acontece pra gente. Então, se alguma coisa bateu aí em você, apareceu pra você, é porque era realmente para acontecer. E o que você pode aprender com isso? E eu cheguei agora a esse momento que chega de reclamar. Sou perfeita, nunca mais vou reclamar? Não, não é isso. Mas agora eu tenho consciência. Então, a próxima vez que eu começar a reclamar, opa, o que eu posso fazer? Isso? Posso fazer alguma coisa? Não, não posso. Ou eu aceito, ou eu vou procurar alguma coisa que eu possa fazer para me distrair daquela coisa que está que está me incomodando. E tem muita coisa, gente, na nossa vida que a gente não consegue controlar, muita coisa. E se a gente parar para prestar atenção, é geralmente por conta dessas coisas que a gente mais reclama. Eu achei, por curiosidade, uma lista aqui com várias coisas que a gente reclama e que a gente não tem o controle. E eu vou ler para vocês aqui algumas dessas coisas que a gente não tem controle. Por exemplo, o que as outras pessoas falam, o que as outras pessoas fazem, o que as outras pessoas pensam, como as outras pessoas se sentem. Os eventos, os desastres naturais, o preço da gasolina, quando a gente acorda e vai abastecer o carro e vê o preço da gasolina, o trânsito, a fome em alguns lugares, são coisas que... Eu tô falando de coisas que a gente não consegue controlar no momento, quando a gente vê aquilo. A gente não consegue controlar quem tá dentro da nossa família e quem não tá. A gente não consegue controlar o clima, como eu já falei. A gente não consegue controlar o tempo. A gente não consegue controlar que a gente está envelhecendo. A gente não consegue controlar limitações físicas e mentais. A gente não consegue controlar o futuro. A gente não consegue controlar algumas doenças, alguns eventos que acontecem na nossa vida. Muita coisa da nossa vida a gente não consegue controlar. E é tão bom quando a gente percebe que dessa lista, tirando tudo isso, a gente tem ainda muita coisa que a gente consegue fazer, que é a nossa atitude em relação às coisas que acontecem. Sim, a gente vai ter um momento que a gente vai ficar triste, a gente precisa desses momentos de aceitar como que a gente está se sentindo, mas a gente tem controle de outras coisas. Então a ideia aqui é parar de ficar teimando, de querer controlar ou querer ficar lamentando sobre coisas que a gente não pode alterar. E mesmo falando para outro, nossa, mas não tem sol hoje, nossa, mas não tem sol, nossa, mas que dia chato, nossa. Falando para outra pessoa, você também não tá ajudando, a outra pessoa também não tem o controle de ir lá colocar o sol para você. Ela também não tem o controle de retirar o que aquela pessoa falou para você, de mudar o sentimento de alguém. A gente consegue controlar nossa atitude, a gente pode ter as nossas melhores das intenções, mas o que
tá para vir, o que vai acontecer, é fora do nosso controle. A gente controla o que está com a gente, a nossa atitude. E quanto mais a gente traz consciência para isso, e quanto mais a gente é consciente da vida, mais fácil fica de levar a vida. Tive um dia cinzento hoje maravilhoso, gente. Até a música da Xuxa, Tindolelê, para quem aí não sabe, ou quem aí lembra, a música Tindolelê da Xuxa, eu dancei hoje na sala, com a minha filha me olhando com aquela cara, o que é essa música, o que minha mãe está fazendo. Mas eu estava muito bem, estava rindo e estava me divertindo. Então, assim, é muita coisa que a gente não consegue controlar, mas a gente consegue controlar, nosso temperamento, nossa atitude. E isso faz muita diferença de como que vai ser o seu dia. Tive um dia ótimo, achei um dia muito produtivo porque eu mudei a minha atitude. Geralmente num dia cinzento eu não quero fazer nada, quero ficar deitada, não tenho ânimo para nada, e eu consegui reverter isso simplesmente porque eu escolhi mudar. Eu escolhi que aquilo eu não podia controlar, que a falta de sol eu não podia controlar, mas o ânimo que ia ter dentro da minha casa ia ser um ânimo divertido. E isso eu quis controlar. A gente tá vivendo num tempo de pandemia, gente, que não é fácil. A gente tá só em casa, as crianças aqui estão só estudando dentro de casa, a gente não sai quase. A gente deu uma volta no bairro hoje a pé, demos uma volta de carro só para sair de casa, mas a gente não tem contato com ninguém. Sente falta de muita coisa, mas é alguma coisa que eu não consigo controlar. Eu não consigo produzir vacina. Não tenho esse poder. Eu não tenho esse poder de pedir para todo mundo usar máscara. Eu não tenho esse controle. Então, eu faço o que está ao meu controle. E como eu falei, como a vida acontece pra gente, quanta coisa que a gente está vivendo, que se não houvesse a pandemia, você jamais viveria. Tanto tempo com a família, tanto tempo conversando, tanto tempo. Acho que a gente está fazendo conversas, reuniões com família que iam levar algum tempo para conversar o tanto que a gente está conversando. Então a gente está se conhecendo, está se aprendendo um com o outro. E isso faz muita diferença. E então é isso, gente. Eu queria terminar esse episódio de hoje falando numa música linda do Michel Teló. Quem aí não gosta de sertanejo, acho que vale a pena você ir lá ver. Só escutar essa música, que a música fala que o tempo não espera ninguém. O tempo não espera. Então, eu acho que tem tudo a ver com essa situação do que eu posso controlar. O tempo a gente não pode controlar e ele não espera. Então, olhar para trás e pensar, nossa, fiquei um mês lamentando que não tinha sol, um mês lamentando que eu não podia sair de casa, um mês lamentando que essa pandemia tá muito chata. E eu podia ter vivido, podia ter feito muitas coisas, brincado com as crianças, podia ter dançado, feito o que for, descansado, dormido, mas sem reclamar, entendeu? O tempo não espera, gente. O tempo vai passando e tudo que você tudo que você foi fazendo, os minutos que foram passando, as horas que foram passando, passou. Isso é uma coisa que você não recupera, que você não controla. Então controle como que vai ser as tuas próximas horas, teus próximos minutos, se você vai ter um dia feliz ou não. Isso você pode controlar. A tua atitude você pode controlar. Beleza? Que essa mensagem de segunda-feira aí seja para trazer uma semana maravilhosa para todo mundo. Que a nossa atitude, a nossa energia a gente consegue controlar. E isso só traz grandes chances de que a energia daqueles que estão junto com a gente também melhore, porque você tá com uma energia boa. Beleza? O tempo não espera, gente. O que você pode controlar na tua vida? Se concentra nisso, tá bom? Beijo pra vocês, abraço, até mais, tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia.
se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!